Olá, meus queridos! Olá, minhas queridas! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia Popular. Na videoaula de hoje, eu irei falar sobre as características gerais dos seres vivos. Isso mesmo, as características gerais dos seres vivos. Antes de começar essa aula, eu vou falar uma frase aqui para vocês. Não é tão legal, mas parece um pouco estranha. Vamos lá então. Cara, que coisa! Hoje mesmo morreu o eterno Reginaldo Rossi. Que coisa! Professor, o que é que tem a ver Reginaldo Rossi com biologia? Que diabo tem a ver Reginaldo Rossi com biologia? Olha só, eu criei essa frase aqui como uma técnica para vocês memorizarem as 9 características gerais dos seres vivos. O nosso saudoso, o nosso rei do brega, Reginaldo Rossi, o qual eu sou muito fã, até porque eu também sou músico, gosto de brega, gosto de rock, gosto de forró pé de serra, gosto de samba, gosto de frevo, gosto de música clássica, gosto de tudo que você imaginar. Então eu decidi fazer essa homenagem ao rei Reginaldo Rossi. Mas vamos fazer essa misturada aqui com biologia. Então vamos lá. Bom, todo ser vivo ele possui características gerais. Ou seja, eu, você, nós seres humanos temos as características gerais idênticas à de um inseto, ao de um coqueiro, ao de uma bactéria, a de um protozoário, a de um fungo. Como assim, querido professor? Ué, eu estou falando de características gerais. Claro que cada indivíduo desse, cada indivíduo desse possui as suas características específicas, lógico, mas eu estou falando das características gerais. Por serem gerais, elas são compartilhadas com os demais seres vivos, além de nós, né? Então, a primeira característica que eu vou listar para vocês é a composição química. Composição química. Sim, uma composição química nada mais é do que uma sopa, uma mistura de substâncias químicas, de átomos e de moléculas que todas as células têm. Dentre elas, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Respectivamente, as substâncias orgânicas são o quê? São os carboidratos, são as proteínas, são os lipídios, são as vitaminas. E as substâncias inorgânicas, água e sais minerais. O que todo ser vivo tem por obrigação, por ser vivo, certo? A nossa segunda característica é o crescimento. Sim, Salabim. Todo ser vivo, ele cresce, sofre multiplicações celulares durante o seu crescimento, até para fechar o ciclo de vida daquele vídeo que eu mostrei para vocês no meu canal, que falava do ciclo de vida. Então, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. E assim o ciclo se reinicia. Portanto, crescimento é a nossa segunda característica geral. A nossa terceira característica geral galera, é a homeostase. Quem não lembra o que é homeostase? Homeostase, assim, simplesmente falando, popularmente falando, como se diz, é apenas o equilíbrio. O equilíbrio natural que todo corpo tem em relação ao meio externo, em relação às suas reações químicas, tá? Você está ali estável, se você está equilibrado com a sua homeostase em dia, então você está com o seu funcionamento do seu maquinário 100%. Por exemplo, se você sente uma febrezinha, então você está com algum problema. A febre é um alerta, é um sinal que a sua homeostase está meio desmantelada, digamos assim, popularmente. Então isso é homeostase. A nossa quarta característica é o movimento. Exatamente. O movimento das aves,
o movimento dos pássaros, o movimento dos mamíferos correndo, caçando, né? O movimento das presas correndo com medo dos predadores, exatamente. Mas professor, e as plantas se movimentam? As plantas movimentam-se para ser caracterizadas assim. Sim, as plantas também têm movimentos, né? Existem os fototropismos negativo e positivo, onde a planta segue a direção do sol, né, dependendo da posição que você põe. Pode fazer o teste em sua casa. Coloque uma plantinha no lado da janela e deixa aquela janela aberta por uns 2 dias. Você vai ver que as folhas vão dobrar em direção ao sol. Se você inverter o jarro para o lado direito da janela, as folhas vão voltar novamente para a luz. Dentro das células vegetais, existe um movimento chamado de ciclose, que nada mais é do que um verdadeiro carnaval ali das moléculas ao redor do núcleo, um movimento citoplasmático justamente pela contração das proteínas. Exatamente, existe esse tipo de movimento, ok? Então, os animais, os vegetais e todos os seres vivos, as amebas também, os protozoários, as bactérias, elas também movimentam-se, caracterizando a nossa quarta característica geral. A nossa quinta característica geral, galera, é o metabolismo. Isso mesmo, metabolismo nós sabemos que é o conjunto de todas as reações químicas que existem dentro de um organismo. Então, as reações no sistema digestório, as reações no sistema nervoso, quando o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro, as reações lá de quebra enzimática das proteínas, dos carboidratos. Então todo esse conjunto de reações químicas, as contrações entre a interação entre as proteínas actina e miosina lá nos músculos, todas essas reações, as milhões e milhões de reações que acontecem nos organismos são caracterizadas pelo metabolismo. Então, quando alguém falar em metabolismo, você agora já sabe o que é que significa. A nossa sexta característica é a evolução. Essa aqui é bem polêmica, digamos assim. A evolução diz que os seres são mutáveis, os seres não são imutáveis, tá certo? Então, se você considerar os insetos que existem hoje em dia, as plantas que existem hoje em dia, você acha que esses mesmos insetos de hoje em dia são os mesmos insetos de 400 milhões de anos atrás? Eu acho muito pouco provável que isso seja verdade. Claro que não. Quem está dizendo não sou eu, são os fósseis, que são evidências científicas que estão aí para comprovar vidas passadas. Portanto, os seres estão em constante evolução. Eles não são imutáveis. A nossa sétima característica geral é a reprodução. Sim, os seres vivos precisam se reproduzir para perpetuar a espécie. A reprodução ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada, ok? Então, essa é a nossa sétima característica geral, reprodução, que é importantíssimo. A nossa oitava característica geral é a reação. Sim, reação a estímulos tanto externos quanto estímulos internos. Exatamente. Se eu estou aqui e chega aqui um mosquito da dengue no meu braço, eu vou automaticamente reagir, não é? Se você põe a mão numa chapa quente, se for um aluno danado, você põe a mão na chapa quente, você vai automaticamente tirar, você vai reagir, ok? Se um cachorro vai correr atrás de um gato, o gato vai reagir, vai fugir. Se uma bactéria se sente ameaçada, se um protozoário se sente ameaçado, ele vai reagir, ele vai se movimentar. Então, reação a estímulos tanto interno quanto externo também é uma das características gerais. E a última característica aqui é a organização celular. Exatamente, organização celular. Para ser um ser vivo é necessário que exista pelo menos uma célula. Pelo menos uma célula você tem que ter para ser considerado um ser vivo. Aí agora entra aquela polêmica. Professor, mas aí no caso dos vírus, e aí? Eles são ou não seres vivos? Bom, para alguns cientistas, eles consideram que os vírus são seres vivos porque eles possuem essa característica aqui, que é a reprodução.
grupo de cientistas não consideram os vírus como seres vivos porque eles são acelulares. Eles não possuem células. Eles precisam sim de células hospedeiras para poder se reproduzir, certo? Então é justamente quando você se infecta com um vírus qualquer. Olha aí o coronavírus aí, né? Então, os vírus, eles são considerados seres vivos por alguma classe científica e não por outra, certo? Mas, em geral, para ser um ser vivo, é necessário que haja uma certa organização celular, nem que seja pelo menos uma célula. Beleza, galera? Agora eu vou falar para vocês aquela frase que eu citei do Reginaldo Rossi lá no início da aula. Vamos repetir aqui a frase. Você vai memorizar essa frase e automaticamente vai memorizar todas essas características de forma bem tranquila, bem zen. Vamos lá? Quer apostar? Então vamos lá. Vamos lembrar da frase. Cara, que coisa. Hoje mesmo morreu o eterno Reginaldo Rossi. Ó céus. Vamos escrever aqui um código. Se você memorizar a frase que eu te falei, você vai escrever esse código. Parece um código de Wi-Fi, não é verdade? Mas não é. Se você usar o seu Wi-Fi com esse código aqui, eu vou atrás do seu Wi-Fi. Eu vou entrar de graça na sua internet, ok? Ok? Beleza? Então vamos lá. O que é esse código aqui? Nada mais do que... Bater aqui no quadro, quase que caía tudo. Nada mais do que as iniciais dessas 9 características. Vamos lá então. Cara, que coisa! Hoje mesmo morreu o eterno Reginaldo Rossi. Ó céus! Gostaram? Vamos lá. Cara, que coisa! Hoje mesmo morreu o eterno Reginaldo Rossi. Ó céus! Lembra dessa frase? Garçom, aqui nesta mesa de bar. Lembra aí do Reginaldo Rossi. Então, CQ é o número 1. Número 1, vou sair aqui um pouquinho. Número 1 aqui é o CQ, composição química. Olha só que legal. A segunda letrinha é o número 2, C. Número 2, C de crescimento. E assim a terceira por diante. H de homeostase, tá vendo aqui que são as iniciais. M, número 4, movimento. E assim sucessivamente, gente. Número 5, M também de metabolismo. Número 6, é de quê? De evolução. Número 7, primeiro R do rei. R de reprodução. Olha que ficou fácil agora, né? Número 8, o segundo R aqui, de Rossi, de reação. E por fim, OC, número 9, de organização celular. Cara, que coisa! Hoje mesmo morreu o eterno Reginaldo Rossi. Ó céus! Se você memorizar essa frase, até que não é tão elegante assim, é até um pouco triste, mas, enfim, são métodos que a gente utiliza para facilitar essa ruma de palavra aqui. Então, se você conseguiu memorizar e se você gostou dessa aula, escreve no canal, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e faz lá um comentáriozinho, pode fazer perguntas, críticas, fala se o vídeo tá bom, tá? Fala se a aula foi boa, se foi horrível, pode ficar à vontade. O YouTube é de todos nós, estamos em uma democracia. Então fiquem à vontade para deixar seus comentários. Fique com Deus, que eu vou com ele. Até o próximo vídeo. Valeu!